Olá, uma maravilhosa noite a você, uma tarde linda, uma manhã maravilhosa. Por quê? No Insta eu acabo assistindo uma live dessa a qualquer hora. No meu canal do YouTube, Val Capelli Metafísico, a toda hora, à noite e madrugada, sempre ligados, sempre juntos, nessa estratégia gostoso de atividade, de interação, de consciência e de espiritualidade. Hoje vou falar desse tema, espiritualidade é bom. A espiritualidade é um tema bom. Vamos falar, porque a gente fala em espiritualidade, estamos falando de religião, que conexão isso tem, né? Porque a religião é de religar, então é exatamente essa transcendência na busca, né, no sentido vertical, a um divino, a um cosmo, a uma força que transcende. Pode-se dizer que a religiosidade é uma transcendência vertical. Olhamos para cima, pedimos a Deus, evocamos as forças do universo, e a religião tem sempre, né, um contexto dogmático, um contexto de culto, um ritual, uma cerimônia. Então é o contexto religioso. Então são as religiões que vão desenvolvendo toda uma dinâmica, uma relação grupal, uma interação com as questões pertinentes a cada religião. E a espiritualidade, hoje nós ouvimos falar muito na espiritualidade, né? Eu sou espiritualista, espiritualidade. Espiritualidade seria também uma transcendência, mas horizontal, ou seja, com o ambiente. Então, espiritualmente, né, eu tenho essa questão da espiritualidade na benevolência, na empatia, no amor, na compreensão. Então, é essa transcendência, porque eu saio do meu limitado mundo e transcendo para o mundo alheio, transcendo para o ambiente. Então, nessa transcendência horizontal, eu tenho as pessoas às quais eu amo, respeito, eu tenho simpatia, eu tenho compaixão. Então, eu tenho essas qualidades todas que vão criando uma relação horizontal. Né? Também nessa questão tem os meus próprios potenciais. Então, quando se fala de espiritualidade, e levante seus talentos, suas potencialidades, aquilo que é inato em você, aquilo que é tácito, né? Nós trazemos dentro de nós, está ali bem consistente dentro da gente. Então nós temos um conteúdo de espiritualidade que engloba também os meus potenciais, a minha habilidade de fazer, o meu direito de viver, de atuar, o empoderamento, uma espiritualidade no empoderamento, porque eu transcendo de uma questão da qual eu estou e passo para um estado muito maior, onde eu me sinto, né, merecedor, bom o bastante, apto para atuar, para desenvolver, para me manifestar. Então, nessa visão de espiritualidade, além do ambiente em torno e as pessoas que convivemos, com as quais, né, contracenamos diariamente, tem também os potenciais do ser. E aí a metafísica da saúde tem um horizonte onde coloca os potenciais e talentos do ser estão associados aos órgãos do corpo. Então, quando eu falo a metafísica, é um conceito de espiritualidade no sentido de que concebe a existência de potenciais latentes do ser, de qualidades inerentes ao ser. Portanto, eu tenho a minha capacidade de interagir, a minha capacidade de me comunicar, eu tenho a minha capacidade de criar. Então, ser criativo, inusitado, ser intenso, enfim, criar realmente meios de me expor no ambiente. Então, cada órgão, segundo a metafísica da saúde, ele tem as qualidades inerentes ao ser. Então, fala-se dos potenciais latentes do ser, as qualidades interiores. E isso se concebe uma espiritualidade. Podemos também ter uma concepção de espiritualidade dentro dessa horizontalidade que pode chegar a vidas passadas, né, onde
Nós tivemos experiências prévias antes de nossa existência, já vivemos outras vidas, estamos numa trajetória, né, espiritual de aprimoramento, desenvolvimento, passando por muitas vidas, tendo muitas encarnações. E aí, nesse contexto, né, de espiritualidade, a gente concebe que a gente traz para essa vida conteúdos profundamente arraigados. A metafísica da saúde, ela não remete a vidas passadas, a reencarnações, mas ela considera os potenciais ou as dificuldades do ser profundamente arraigadas, produzindo um cenário. Então, a maneira que eu chego na vida, o momento do casal em que eu nasço junto a eles, então o tipo de relação que eles estão vivendo entre o casal, a condição de vida da família, a dinâmica da família. Às vezes você tem essa questão de que no melhor momento do casal, na melhor fase da família, nasce aquele filho, porque ele traz profundamente arraigado nele essa ordem, essa paz, essa espiritualidade, que seriam as qualidades do ser que está nascendo, mais aprimoradas, elevadas, né? Já desenvolvidas, e ele nasce na melhor fase do casal. Então, uma gestação maravilhosa, uma infância, tudo de bom. E aí você vai ver, se torna um jovem, um homem, um adulto, bem resolvido, bem centrado, bastante, eu diria, sensível. E se você for fazer uma interpretação psicanalista, quando as pessoas falam assim, isso é dos pais, isso é da infância, isso é intrauterino, quando a gente tem esse pressuposto teórico, que é da psicanálise, Freud fez um trabalho, postulou uma teoria maravilhosa da psicanálise, mas lembre, hein, na teoria da psicanálise ela não é espiritualista, ou seja, não tem uma condição horizontal que existiria uma vida anterior a essa. Nós passamos a surgir a partir da junção dos gametas, da gravidez. Nós nos tornamos alguém a partir da primeira infância, né, e o mais assim, anterior que chega a essa concepção psicanalista é do Winnicott, ou de alguns teóricos da psicanálise, que diz o filho passa a existir do desejo dos pais em vir a ter um filho. Então ele passou a existir entre esse casal à medida em que o casal fala, vamos ter um filho, né? E aí tem toda a gravidez, né? Tem um nascimento, e a ele é atribuído um ego, né? uma referência, meu filho, né? Até o momento em que ele se torna alguém, com base nesses componentes, né, psicoemocionais que foram impregnados, originaram ele. Então, o pressuposto é psicanalítico, de que passamos a existir a partir da nossa gestação, do nosso nascimento, os primeiros anos, e nos tornamos, né, com todo esse material psíquico interno guardado, originados nessa primeira infância. Então, essa é uma teoria psicanalítica. Eu, particularmente, Val Capelli, não sou psicanalista, apesar de conhecer, respeitar e às vezes até fazer uma relação, mas eu tenho uma condição que independe da gestação, independe da minha primeira infância, do que eu recebi, porque essa visão espiritualista de que tivemos uma vida prévia e nascemos para uma experiência, trazemos para essa vida esses componentes, esses conteúdos de dificuldade faz com que a gestação seja difícil, de habilidade faz com que a chegada nossa seja com tudo em ordem. Então, por exemplo, filho da pior fase do casal, né, pela psicanálise, ele é complicado, essa pessoa, porque teve uma série de complicações, né, na gestação, primeira infância, e atribui-se a causa do que ele se tornou a isso. Pela espiritualidade, a visão reencarnatória, ele já trazia essa dificuldade. Pela metafísica da saúde, ele trazia já um conteúdo profundamente arraigado de negação, de conflitos, de dificuldade. Aí o casal se desentendeu, foi a pior fase dele, estava uma muvuca danada na casa, na vida dele, isso tudo virado às avessas, até, nossa, que gestação terrível. Eu tornei o filho desse jeito porque a minha gestação dele foi assim, como se eu fosse responsável por isso. Não, claro que eu sou responsável pelos conflitos que eu vivenciei durante a fase em que ele estava chegando, conflito esse que tem a ver também com o padrão interior dele, tanto que isso depois se consolida na forma como eles
se tornam a partir disso. Então eles têm dificuldade em várias áreas, são muito complicados e tudo mais, fruto exatamente do conteúdo que já vem previamente arraigado nele e se manifesta, intensifica, se manifesta na gravidez, intensifica nos primeiros anos, reforçando ainda mais, e a complicação depois vem à tona com esses conflitos e dificuldades todas que essa pessoa encontra, para que ela se reorganize. Mas ela vai se reorganizar de uma desorganização que foi impregnado nela? Não. De uma condição profundamente arraigada nela, exemplificada até de outras encarnações. Então, tá vendo? Nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. De uma maneira ou de outra, conspiramos a favor do que deu certo e do que dá errado. Tá? Nós conspiramos a respeito disso. E acabamos atraindo, vivenciando, reforçando um padrão que depois a gente tem que desconstruir dentro da gente. Mas por que eu tenho que desconstruir dentro de mim se ele veio de fora? Não, ele veio de dentro. A consciência, a espiritualidade, da espiritualidade, do quanto isso tem relação comigo, faz com que eu tenha um poder, eu assuma essa dificuldade que é minha. Eu não fico buscando um bode expiatório para depositar minha culpa, eu não fico buscando um responsável, uma causa nos outros, uma justificativa fora, eu assumo a parte que me cabe. A parte que me cabe é a dificuldade que eu sempre senti, e por sentir ela apareceu no meio e se perpetuou no meu caminho. Mas não que me jogou para isso, eu tinha isso em mim, e agora eu preciso arrancar isso de mim, não porque foi colocado por eles, porque eu tenho profundamente arraigado dentro de mim, descolar, transformar, ressignificar, tornar uma nova pessoa. Então quando você diz assim, eu quero realmente dar uma guinada na minha vida, tornar uma outra pessoa, mas eu não posso porque eu tive uma infância, porque eu tive pais, eu tive uma gestação, eu tive meus primeiros anos de vida, esquece isso tudo, você era de um jeito tal e qual aconteceu nessa fase. Agora vamos nos tornar de um outro jeito, ser uma outra pessoa, vamos fazer uma transformação, vamos fazer uma alquimia espiritual, e nós usamos inclusive a espiritualidade para isso. O meu poder, as minhas qualidades, as minhas faculdades espirituais de empoderamento. É por isso que em cada órgão a gente fala de alguns talentos. E nas doenças daqueles órgãos é exatamente a dificuldade de expressar aquele talento. Metafísica da Saúde é isso. Esse trabalho de 5 volumes que relata a qualidade do ser. Fala do órgão, pulmão, o órgão da vida, interação com o ambiente. É eu me sentir integrado a isso, participando no direito pleno da minha alma de viver isso tudo, de compartilhar do melhor da situação, de estar integrado nisso tudo que eu tenho em torno de mim agora e sempre, cada vez será melhor. Pulmão, órgão da vida, do contato e interação com o ambiente, com as pessoas que compartilham da minha realidade. Eu respiro, eu trago para dentro de mim a minha capacidade de absorver, de acatar, de acolher. Me ensine, mostra como eu faço. Será bem-vinda a sua dica, ó. Inspiro bem, acato, absorvo, aceito, e também me expresso, pontuo as coisas. Uma atitude, alto lá, pera um pouco, deixa eu colocar a minha parte, deixa eu expor o que eu sinto. Então aí nós estamos falando do quê? De uma condição onde nós, ao expirar, temos uma qualidade de se manifestar, posicionar, ter atitude, comportamento e realmente demarcar um território energético com o nosso magnetismo pessoal, de você se fazer presente, notado e assumir a parte que te cabe no ambiente. Então isso, o aspecto metafísico do pulmão, por exemplo, que mostra exatamente esse poder de interação com a vida, o ambiente e as pessoas. Então quando a gente assume isso, quando a gente se conecta a esse poder de dentro, nós paramos de atribuir às pessoas que não nos dão chance, não me perguntam, não esperam eu falar, não me dão espaço, como se eu estivesse atribuindo aos outros uma dificuldade que eu trago de realmente pertencer ao lugar. É uma dificuldade que eu trago. Não, olha, meus pais sempre me trataram, meus pais sempre fizeram. Claro, gente, eles não me ensinaram a olhar para mim.
eles não me ensinaram a voltar para mim. Mas eu tenho que aprender isso, porque na verdade eu me perdi, saí de dentro de mim. Então, eles vão parar e falar, filho, o que você quer? Está com fome? Quer sair? Você está com sono? Quer dormir? Porque geralmente vai dormir, está na hora, vem comer, a hora é agora, vamos sair, põe uma roupa, vem comigo, vai também. Não tem um movimento para dentro. Como é que você está, hein? Ou seja, a gente leva a pessoa para dentro dela. E aí a gente recebeu essa lição de conectar com a gente antes de atuar na situação. Aí a gente tem essa boa interação com a gente. Mas às vezes a gente não recebeu isso, não tivemos isso. Ninguém chegou e nos posicionou daquela maneira, de tal forma que a gente acaba não sabendo. A gente vai para as pessoas, desloca para o outro, fica à mercê do ambiente, das situações do ambiente. Hello, e eu? Cadê eu? Eu mesmo, câmbio, oiê, né? Oiê, né? Tá vendo? Uma conexão comigo mesmo. E isso tudo está dentro do contexto da espiritualidade. Então a metafísica da saúde, ela tem um pressuposto dentro da espiritualidade, que é a conexão com os aspectos interiores. Né? Quando eu identifico o mundo, quando eu me relaciono com o ambiente, eu uso as faculdades dos meus sentidos, dos 5 sentidos. Então eu ouço, e isso, né, me toca, ou, né, tem essa questão de me levar para o mundo, porque estão me chamando, falo o meu nome, falo Capelli, eu já olho, sim, ou seja, eu uso uma faculdade de compreensão sonora e de reconhecimento do chamamento que faz por voz, e aí eu, então, interajo, estou vendo um chamado, estou sentindo. Então eu uso órgãos, eu uso qualidades que estão no corpo, mas para poder me lançar na vida. O ambiente desperta pelos acontecimentos, pela percepção dele. Mas não somente isso, pelas qualidades que suscitam em mim. Ou seja, eu tenho poder criativo, eu tenho habilidade integradora, e quando eu vejo algo, não, vou logo me pôr nisso, vou logo atuar de uma maneira nisso, vou expressar algo meu nesse sentido. Então, eu acabo que eu sou levado para dentro para me conectar com uma qualidade a qual eu externo no ambiente. Aí eu vou me tornar uma pessoa hábil. Habilidade é exatamente o exercício das qualidades. Eu tenho uma qualidade, mas se eu não emprego essa qualidade manifestando esse potencial, eu não me torno hábil. Então eu tenho a habilidade criativa, de dar ideia no momento correto, de buscar alternativas, sendo apresentada dentro de uma estratégia bem sucedida, que horas eu vou falar, não corto as pessoas, nem vou na frente dela, espero me perguntar. Você vê, a habilidade toda para manifestar a minha criatividade, para manifestar todas essas potencialidades no ambiente e perante as pessoas que me cercam, né? Nós temos esse potencial extraordinário sendo manifesto no ambiente a cada momento, né? Nós temos, por exemplo, essa questão pulmonar que eu falei, né? É o momento de eu ir para dentro e perceber que eu faço parte de um ambiente, porque tenho o direito de habitar esse ambiente, de me relacionar com as pessoas. Elas vieram ali, eu me aguardo, eu faço parte da vida delas, eu as conheço, eu sei onde eu estou, eu sei que pita eu toco, né? Qual é a minha função, qual é o meu papel nisso tudo, e aí logo eu me posiciono. Então eu percebo o ambiente, logo eu busco dentro de mim o meu papel naquele ambiente, o que compete a mim naquela hora, o que diz respeito ao que eu trago dentro de mim. Então, nós temos essa relação toda, tomando por base, dentro dessa transcendência horizontal. Por que transcendência? Porque a cabeça interpreta de um jeito que eu aprendi, e eu transcendo o jeito que eu aprendi para algo que eu sinto nesse momento. Eu sinto que a hora é agora, eu sinto vontade de fazer tal coisa. E quando você ouve esse chamamento da alma, você tem... Olha, é incrível como você é assim inspirado, intuitivo. Ai, será que eu tenho um espírito soprando? Não, você sentiu de fazer um contato com alguém, faz o contato na hora que está acontecendo algo relacionado a você, que você já ia ser procurado. A anteninha sua está ali. Mas por que eu tenho essa conexão? Porque eu estou realmente centrado em mim e capto as coisas que são pertinentes a mim. Não é um espírito mentor
que vem correndo contar para mim que eles estão fazendo o que compete a mim, ou realizando alguma coisa, agora estão mexendo na minha papelada, ou estão falando de mim. O espírito mentor corre, né, nessa questão mais assim religiosa. Eu acredito no mentor que está sempre me cuidando, me protegendo. Então ele vem correndo me contar que estão fazendo as minhas coisas, estão falando de mim, estão agora se dedicando ao que compete, ao meu né, trabalho, ao meu projeto. E aí então ele conta para mim, eu corro e falo com eles. Não precisa ser o mentor. Eu tenho nessa conexão minha, que transcende o lugar onde eu estou, eu capto o que se passa fora dele, com as pessoas distantes. E aí quando eu capto isso, eu sinto vontade, aí eu fibrilho aqui dentro, porque eu não ouço com, né, o sentido da audição. Não, eu não ouvi, mas eu recebi ondas que vieram de lá, e nessa minha espiritualidade que é sensível e capta, eu logo sinto de fazer um contato, e faço na hora exata. Então você tem essa sincronicidade, é porque você tem essa visão que transcende o que você está pensando, o que você está imaginando, o que é certo ou errado. Então você vai criando toda uma cristalização de comportamento, de ato, de certo, de errado, faz uma bolha cristalizada e vive naquela condição racional, mental, restrita, reduzida. Aí você transcende isso. Como? Transcende o ambiente que você atua, transcende o que você identifica com os órgãos do sentido e passa a identificar coisas que vão além. Tá vendo? Isso é maravilhoso. Então a espiritualidade, quando eu tratei, né, de sensibilidade e mediunidade, sensibilidade é muito essa percepção de espiritualidade, porque eu capto com as minhas antenas coisas que competem ou dizem respeito a mim em outro lugar, transcendendo assim o lugar que eu estou atuando. Então olha que bacana você ter essa visão. A gente fala muito de espiritualidade, espiritualista, espiritualidade. Por que espiritualista, espiritualidade? Olha, eu saio do meu mundo e amo quem está à minha volta, tenho compaixão, eu considero a existência, eu valorizo essas pessoas, porque eu tenho dentro de mim um conteúdo próprio, que é preservado. Dentro da psicologia, um dos pressupostos da psicologia, um dos pilares da psicologia, é o humanismo de Carl Rogers. O humanismo é o elan vital, é uma qualidade interior, é um potencial do ser. E isso nivela ou isso orquestra a nossa interação. Eu não faço com os outros o que eu não gosto que façam comigo. Eu não sou com as pessoas aquilo que eu não quero que sejam comigo. Então, eu desperto para a consciência de um potencial interno e eu respeito esse potencial, eu movimento esse potencial e interajo com o ambiente respeitando as potencialidades que gravitam à minha volta. Maravilha, gente. Então é isso, olha só. Espiritualidade é o ser que habita em mim, e a conexão que eu faço com o ambiente à minha volta, que pode transcender numa horizontalidade, né, a questão do tempo passado lá atrás até em outras vidas, pode transcender o momento presente indo à frente, não de maneira ansiosa, porque aí é mental, psíquica, nem de maneira medrosa, assustadora, ameaçadora, porque aí é emocional restrito do que está registrado, é muito restrito. Não, é uma transcendência na espiritualidade que eu vejo uma luz do fim do túnel, eu vejo uma resposta favorável, eu vejo uma oportunidade surgindo. Então, dentro dessa minha percepção de espiritualidade, eu transcendo o tempo e espaço, a própria mente, as emoções, criando uma outra concepção de mundo, de vida e de ambiente para que eu me manifeste nele. Maravilha, adorei falar de espiritualidade com você, viu? Com certeza nós temos uma relação muito espiritual. Você aí compreendendo o potencial que você tem dentro, compreendendo o que está à sua volta e fazendo o melhor que você tem para dar, para que realmente você alcance a melhor resposta na nossa existência. Muito bem.